A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Os arqueiros o entristeceram gravemente, atiraram nele e o odiaram. Mas seu arco permaneceu em força e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Desde então é o pastor, a pedra de Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 23 e 24. Deve ter sido uma bela visão ver o grisalho Jacó sentado em sua cama, enquanto ele concedia sua bênção de despedida a seus 12 filhos. Ele havia sido nobre em muitos casos durante sua vida, no local de dormir de Betel, no riacho de Jaboque e na parada de Peniel. Ele tinha sido um velho glorioso, diante de quem poderíamos nos curvar com reverência e dizer verdadeiramente: havia gigantes naqueles dias. Mas sua cena final foi a melhor. Acho que se alguma vez ele se destacou mais ilustre do que em qualquer outro momento, se sua cabeça foi, em uma estação mais do que em outra, cercado por um halo de glória, foi quando ele morreu. Como o sol ao se pôr, ele parecia então ser o maior em brilho, tingindo as nuvens de sua fraqueza com a glória da graça interior. Como o bom vinho que escorre até o fundo, sem mistura de resíduos, assim Jacó, até a hora de sua morte, continuou a cantar sobre amor, misericórdia e bondade, passado e futuro. Como o cisne que, como dizem os antigos escritores, não canta toda a sua vida até morrer. Assim, o velho patriarca permaneceu em silêncio como um cantor por muitos anos, mas quando ele se estendeu em seu último leito de descanso, ele permaneceu ele mesmo, em sua cama, virou seus olhos ardentes de um para o outro, e embora com uma voz rouca e vacilante, ele cantou um soneto para cada um de seus descendentes, como os poetas terrestres, sem inspiração, não podem tentar imitar. Olhando para o seu filho Rúben, uma lágrima caiu em seus olhos, pois ele cobrou o pecado de Rúben. Ele passou por Simeão e Levi, dando uma leve repreensão. Sobre os outros ele cantou um verso de louvor, enquanto seus olhos viam a história futura das tribos. Pouco a pouco sua voz falhou, e o bom velho, com a respiração longa, com os olhos cheios de fogo celestial e o coração grande como o céu, ergueu a voz para Deus e disse: tenho esperado por tua salvação, ó Deus. Descansou um momento em seu travesseiro e então, sentando-se novamente, recomeçou a atenção, passando brevemente pelos nomes de cada um. Mas, quando ele veio para José, seu filho mais novo, quando ele olhou para ele, eu imagino aquele velho enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Lá estava José, com toda a sua mãe Raquel em seus olhos, aquela querida e amada esposa dele. Lá estava ele, o menino por quem aquela mãe havia orado com toda a ansiedade de uma esposa do leste. Por longos 20 anos, ela permaneceu como uma mulher estéril e não manteve casa, mas então ela era uma mãe alegre e chamava seu filho de Aumento. Como ela amava o menino, e pelo amor de sua mãe, embora ela tivesse sido enterrada por alguns anos e escondida sob a relva fria, o velho Jacó também o amava. Mas mais do que isso, ele o amava por seus problemas. Ele foi separado dele por ser vendido no Egito. Seu pai coletou as provações de José na casa redonda e na masmorra, e lembrou-se de sua dignidade real como príncipe do Egito. E agora, com uma explosão total de harmonia, como se a música do céu
tivesse se unido à dele, como quando o rio alargado encontra o mar, e a maré que sobe se amalgama com a corrente que desce e se expande em uma ampla extensão. Assim, a glória do céu encontrou o êxtase de seus sentimentos terrenos e, dando vazão à sua alma, ele cantou: José é um ramo frutífero. Sim, um ramo frutífero junto a um poço, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o entristeceram muito e atiraram para ele, e o odiou. Mas seu arco permaneceu em força, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Desde então é pastor, a pedra de Israel. Até pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com as bênçãos do céu acima, as bênçãos das profundezas, as bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de teus pais prevaleceram sobre as bênçãos dos meus progenitores, até o limite final dos montes eternos. Estarão sobre a cabeça de José e sobre a cabeça daquele que se separou de seus irmãos. Que estrofe esplêndida para encerrar! Ele tem apenas mais uma bênção para dar, mas certamente esta foi a mais rica que ele conferiu a José. José está morto, mas o Senhor tem seu José agora. Ainda há alguns que entendem por experiência, e esse é o melhor tipo de entendimento, o significado desta passagem. Os arqueiros o entristeceram gravemente, e atiraram nele e o odiaram, mas seu arco permanece em força, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos dos poderosos Deus de Jacó. Há 4 coisas para considerarmos esta manhã. Em primeiro lugar, o ataque cruel. Os arqueiros o entristeceram muito, atiraram nele e o odiaram. E em segundo lugar, o guerreiro blindado, mas seu arco permanece em força. E em terceiro lugar, sua força secreta. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelo grande poder do Deus de Jacó. E em quarto lugar, o glorioso paralelo traçado entre José e Cristo. Desde então é pastor, a pedra de Israel. Primeiro então, começamos com um ataque cruel. Os arqueiros o entristeceram muito. Os inimigos de José eram arqueiros. O original diz, mestres das flechas, isto é, homens que eram bem treinados no uso da flecha. Embora todas as armas sejam igualmente aprovadas pelo guerreiro em sua sede de sangue, parece haver algo mais covarde no ataque do arqueiro do que no do espadachim. O espadachim se posiciona perto de você, pé a pé, e permite que você se defenda e desfira seus golpes contra ele. Mas o arqueiro fica à distância, esconde-se em emboscada, sem que você saiba. A flecha vem zunindo pelo ar e talvez penetre o seu coração. Assim são os inimigos do povo de Deus. Eles muito raramente veem de igual para igual conosco. Eles não mostrarão seus rostos diante de nós. Eles odeiam a luz. Eles amam a escuridão. Eles não ousam vir e nos acusar abertamente na nossa cara, pois então poderíamos responder. Mas eles atiram o arco de longe, de modo que não podemos responder. Covardes e covardes como são, eles forjam suas pontas de flechas e as apontam, aladas com penas de pássaros infernais no coração do povo de Deus. Os arqueiros entristeceram muito o pobre José. Vamos considerar quem são os arqueiros que atiraram tão cruelmente contra ele. Primeiro, havia os arqueiros de inveja. E em segundo lugar, os arqueiros de tentação. E em terceiro lugar, os arqueiros da calúnia e calúnia. Primeiro, José teve que suportar os arqueiros de inveja. Quando ele era um menino, seu pai o amava. O jovem era justo e bonito. Pessoalmente, ele deveria ser admirado.
Além disso, ele tinha uma mente gigantesca e um intelecto elevado. Mas o melhor de tudo, nele habitava o Espírito do Deus vivo. Ele era alguém que falava com Deus, um jovem piedoso e devoto, amado por Deus, ainda mais do que era por seu pai terreno. Oh, como seu pai o amava, pois em sua afetuosa afeição, ele fez para ele um casaco principesco de muitas cores e o tratou melhor do que os outros, uma maneira natural, mas tola, de mostrar seu carinho. Portanto, seus irmãos o odiavam. Muitas vezes eles zombavam do jovem José quando ele se retirava para suas orações, quando ele estava com eles longe de casa, longe da casa de seu pai. Ele era seu servo, seu escravo. A provocação, a zombaria, muitas vezes feriram seu coração e a criança suportou muita tristeza secreta. Num dia ruim, como aconteceu, ele estava com eles, longe de casa, e eles pensaram em matá-lo. Mas a pedido de Rúben, eles o colocaram em uma cova, até que, como a providência queria, os ismaelitas passaram por ali. Eles então o venderam pelo preço de um escravo, tiraram-lhe o casaco e o mandaram embora nu. Eles não sabiam e não se importavam para onde, desde que ele pudesse estar fora de seu caminho e não mais o provocar sua inveja e sua raiva. Oh, as agonias que ele sentiu, separou-se de seu pai, perdendo seus irmãos, sem um amigo, arrastado por vendedores cruéis, acorrentado a um camelo, talvez com grilhões em suas mãos. Aqueles que suportaram com as algemas e grilhões, aqueles que sentiram que não eram homens livres, que não tinham liberdade, podem dizer quão dolorosamente os arqueiros o entristeceram quando dispararam contra ele as flechas de sua inveja. Ele se tornou um escravo, vendido de seu pai, arrastado de tudo o que amava. Adeus ao lar e a todos os seus prazeres. Adeus os sorrisos e carinhos de um pai. Ele deve ser um escravo e trabalhar onde o capataz dos escravos o leva. Deve ser exposto no mercado, deve ser despojado nas ruas, deve ser espancado, deve ser açoitado, deve ser reduzido de homem a animal, de homem livre a escravo. Verdadeiramente os arqueiros dispararam contra ele. E meus irmãos, vocês esperam, se forem os José da vida, se forem os Josés do Senhor, que escaparão da inveja? Eu lhe digo, não. Aquele monstro de olhos verdes invejoso vive em Londres, bem como em qualquer outro lugar. E ele se insinua na igreja de Deus além disso. O mais difícil de tudo é ser enviado pelos irmãos. Se o diabo nos odeia, podemos suportar. Se os inimigos da verdade de Deus falam mal de nós, afivelamos nossos cintos e dizemos: vá embora, vá para o conflito. Mas quando os amigos dentro de casa nos caluniam, quando os irmãos que deveriam nos apoiar se tornam nossos inimigos, e quando eles tentam pisar em seus irmãos mais novos, então, senhores, há algum significado na passagem. Os arqueiros o entristeceu e atirou nele e o odiou. Mas bendito seja o nome de Deus. É doce ser informado de que seu arco permanece em força. Nenhum de vocês pode ser o povo de Deus sem provocar inveja, e quanto melhor for, mais será odiado. A fruta mais madura é mais bicada pelos pássaros, e as flores que estão há mais tempo na árvore são as mais facilmente derrubadas pelo vento. Mas não tema, você não tem nada a ver com o que o homem dirá de você. Se Deus te ama, o homem vai te odiar. Se Deus te honra, o homem vai te desonrar. Mas veja bem,
Você poderia usar correntes pelo amor de Deus. Você deveria usar as correntes de ouro no céu. Você poderia ter anéis de ferro ardente em volta de sua cintura. Você deveria ter sua testa orlada com ouro em glória. Pois bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por amor do nome de Cristo. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os primeiros arqueiros foram os arqueiros da inveja. Mas uma provação pior do que essa foi ultrapassá-lo. Os arqueiros da tentação disparou contra ele. Aqui não sei me expressar. Eu gostaria que alguém mais qualificado para falar estivesse aqui, para que pudesse contar a vocês a história do julgamento e do triunfo de José, vendido a um senhor que logo descobriu seu valor. José foi nomeado meirinho da casa e administrador da casa. Sua amante libertina fixou nele seu amor adúltero, e ele, estando continuamente em sua presença, era perpetuamente, dia após dia, solicitado por ela para atos malignos. Constantemente, ele recusou, ainda suportando o mártirio no fogo lento de suas seduções. Em um dia agitado, ela o agarrou, procurando obrigá-lo ao crime. Mas ele, como um verdadeiro herói, como era, disse a ela: como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Como um guerreiro sábio, ele sabia que nesse caso fugir era a melhor parte da bravura. Ele ouviu uma voz em seus ouvidos: voe, José, voe. Não resta outro caminho para a vitória senão a fuga. E ele fugiu, deixando sua roupa com sua amante adúltera. Oh, eu digo em todos os anais do heroísmo que não há um que suporte isso. Você sabe o que é oportunidade. Isso faz de um homem um criminoso, e ele teve muitas oportunidades. Mas a importunação desviará a maioria dos homens. Ser assombrado dia após dia por solicitações do tipo mais suave, ser tentado hora após hora, precisa de uma força superangelical, um poder mais que humano, uma força que somente Deus pode conceder a um jovem para assim purificar seu caminho e obedecer a ele de acordo com a palavra de Deus. Ele poderia ter raciocinado consigo mesmo: se eu me submeter e ceder, terei diante de mim uma vida de felicidade e prazer. Serei exaltado, serei rico. Ela prevalecerá sobre o marido para me cobrir de honras. Mas se eu ainda mantiver minha integridade, serei lançado na prisão, serei jogado na masmorra. Não me espera nada além de vergonha e desgraça. Havia um poder de fato dentro daquele coração dele. Havia um poder inconcebível que o fez virar as costas com desgosto indescritível, com medo e tremor, enquanto dizia: como posso eu, José de Deus, como posso? Outros homens podem, mas como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Verdadeiramente os arqueiros o entristeceram e atiraram nele, mas seu arco resistiu em força. Então, outro exército de arqueiro o atacou. Estes eram os arqueiros da calúnia maliciosa. Vendo que ele não cederia à tentação, sua amante o acusou falsamente ao marido, e seu senhor, acreditando na voz de sua esposa, lançou-o na prisão. Foi uma providência maravilhosa que ele não o matou, pois Potifar, seu mestre, era o chefe dos matadores. Ele só teve que chamar um soldado que o cortaria em pedaços na hora. Mas ele o lançou na prisão. Havia o pobre José, no seu caráter arruinado aos olhos do homem e muito provavelmente visto como desprezo até mesmo na prisão. Criminosos básicos se afastavam dele como se o considerasse mais vil do que eles, como se fossem anjos em comparação com ele.
Não é fácil sentir que seu caráter se foi. Pensar que você é caluniado, que coisas são ditas sobre você que não são verdadeiras. O coração de muitos homens foi partido por isso, quando nada mais poderia fazê-lo ceder. Os arqueiros o entristeceram profundamente quando ele foi tão caluniado, tão caluniado. Ó Filho de Deus, você espera escapar desses arqueiros? Você nunca será caluniado? É a sorte dos servos de Deus em proporção ao seu zelo serem maltratados. Lembrem-se do nobre Whitefield, como ele permaneceu e foi o alvo de todas as zombarias e escárnios de meia-idade, enquanto sua única resposta era uma vida sem culpa. E aquele que forjou e aquele que lançou o dardo tinham o interesse de cada irmão em seu coração. Eles o insultaram e o acusaram de crimes que Sodoma nunca conheceu. Assim será sempre com aqueles que pregam a verdade de Deus e todos os seguidores de Cristo. Todos devem esperar isso. Mas bendito seja Deus, eles não disseram coisas piores de nós do que disseram de nosso Mestre. O que eles colocaram a nosso cargo, eles podem ter dito: ele está bêbado e bebedor de vinho. Mas eles não disseram: ele tem um demônio. Eles nos acusaram de estarmos loucos. Assim foi dito de Paulo. Ó santa paixão, furor celestial! Se pudéssemos morder os outros até que eles tivessem a mesma loucura, pensamos que se formos loucos para o céu, não escolheremos ser sábios. Não vemos sabedoria em preferir o inferno. Não podemos ver grande prudência em desprezar e odiar a verdade de Deus. Se servir a Deus é vil, pretendemos ser ainda vil. Ó amigos, alguns agora presentes sabem este versículo de cor. Os arqueiros o entristeceram muito, dispararam contra ele e o odiaram. Espere, não pense que é uma coisa estranha. Todo o povo de Deus deve tê-lo. Não há estradas reais para o céu. São caminhos de provação e problemas. Os arqueiros atirarão em você enquanto você estiver deste lado do dilúvio. Vimos esses arqueiros atirarem suas flechas. Agora vamos subir um pouco a colina, atrás de uma rocha, para olhar para o guerreiro escudado e ver como está a sua coragem enquanto os arqueiros o entristeceram gravemente. O que ele está fazendo? Seu arco permanece em força. Imaginemos o favorito de Deus. Os arqueiros estão lá embaixo. Há um parapeito de rocha diante dele. De vez em quando ele olha para ver o que os arqueiros estão fazendo, mas geralmente fica para trás. Em segurança celestial, ele está colocado sobre uma rocha, descuidado de tudo abaixo. Sigamos o rastro da cabra selvagem e contemplamos o guerreiro em sua firmeza. Primeiro, notamos que ele próprio tem um arco, pois lemos que seu arco habita em força. Ele pode ter retaliado se quisesse, mas estava muito quieto e não iria brigar com eles. Se ele quisesse, ele poderia ter puxado seu arco com toda a sua força e enviado sua arma para seus corações, como uma precisão muito maior do que jamais havia feito com ele. Mas observe a quietude do guerreiro. Lá ele descansa, esticando seus membros poderosos, sua morada de arco em força. Ele parecia dizer: vá em frente, infelizmente, deixe suas flechas se gastarem, esvazie suas aljavas em mim, deixe suas cordas de arco se desgastarem e deixe a madeira ser quebrada com sua constante curvatura. Aqui estou eu, estendendo-me em repouso seguro. Meu arco permanece em força. Tenho outro trabalho a fazer, além de atirar em você. Minhas flechas são contra aqueles inimigos de Deus, os inimigos do Altíssimo. Não posso desperdiçar uma flecha com pardais lamentáveis como vocês. Vocês são pássaros sobre o meu tiro nobre. Eu não desperdiçaria uma flecha com você. Assim, ele permanece atrás da rocha e os dispensa a todos.
seu arco permanece em força. Na sua quietude, seu arco permanece. Não está chocalhando, não está sempre em movimento, mas permanece, está bem quieto. Ele não toma conhecimento do ataque. Os arqueiros entristeceram profundamente José, mas seu arco não se voltou contra eles, permaneceu em força. Ele não voltou seu arco para eles. Ele descansou enquanto eles se enfureciam. A lua fica sozinha para dar uma lição em todos os cães que a ladram? O leão se vira para rasgar cada cachorro que late para ele? As estrelas param de brilhar porque os rouxinóis as reprovam por sua obscuridade? O sol para em seu curso por causa da nuvem oficiosa que o encobre? Ou o rio fica porque o salgueiro mergulha suas folhas em suas águas? Oh, não! O universo de Deus segue em frente, e se os homens se opuserem a ele, ele não os atenderá. É como Deus o fez. Está trabalhando junto para o bem e não será interrompido pela censura, nem movido pelo elogio do homem. Deixem seus arcos, meus irmãos, permanecerem. Não tenha pressa em se acertar. Deus vai cuidar de você. Deixe-se sozinho. Apenas seja muito valente pelo Senhor, Deus de Israel. Seja firme na verdade de Jesus e seu arco permanecerá. Mas não devemos esquecer a próxima palavra. Seu arco reside em força. Embora seu arco estivesse quieto, não era porque estava quebrado. O arco de José era como o de William, o conquistador. Nenhum homem poderia dobrá-lo, exceto o próprio José. Ele permaneceu em força. Eu vejo o guerreiro dobrando seu arco. Como seus braços poderosos, ele o puxa para baixo e puxa a corda para prepará-lo. Seu arco reside em força. Não estalou, não partiu para o lado. Sua castidade era seu arco e ele não a perdia. Sua fé era seu arco e isso não cedeu, não quebrou. Sua coragem era seu arco e isso não lhe faltou. Seu caráter, sua honestidade era o seu arco. Ele também não jogou fora. Alguns homens são muito exigentes quanto à reputação. Eles pensam, certamente eles perderão seu caráter. Bem, se não os perdermos por nossa própria culpa, nunca precisamos nos preocupar com mais ninguém. Você sabe que não há um homem que se destaque, mas o que qualquer tolo no mundo pode lançar alguma história ruim contra ele. É muito mais fácil colocar uma história à tona do que interrompê-la. Se você quer que a verdade dê a volta ao mundo, você deve contratar um trem expresso para puxá-la. Mas se você quiser que uma mentira dê a volta ao mundo, ela voará. É leve como uma pena e um sopro o carregará. É bem dito no velho provérbio: uma mentira vai dar a volta ao mundo enquanto a verdade está calçando suas botas. No entanto, não nos prejudica, pois se a luz como uma pena viaja tão rápido, seu efeito é quase tão tremendo quanto o efeito de penugem, quando é soprado contra as paredes de um castelo. Não causa nenhum dano, devido à sua leveza e pequenez. Não tema, cristão. Deixe a calúnia voar. Deixe a inveja lançar sua língua bifurcada. Deixe-a assobiar para você. Seu arco permanecerá em força. Ó, guerreiro protegido, permaneça quieto. Não tema nenhum mal. Mas como a águia em seu alto ninho, olhe para baixo sobre os caçadores na planície. Vire seus olhos ousados para eles e diga: você pode atirar, mas seus tiros não atingirão a metade do pináculo onde estou. Desperdice sua pólvora comigo, se quiser. Estou fora do seu alcance. Então bata suas asas, suba para o céu e ria deles com desprezo, pois você fez seu refúgio em Deus e encontrará uma morada mais segura. A terceira coisa em nosso texto é a força secreta.
Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Primeiro, observe a respeito de sua força, que era real força. Diz, os braços de suas mãos, não apenas suas mãos. Você sabe que algumas pessoas podem fazer muito com as mãos, mas muitas vezes é um poder fictício. Não há força no braço, não há músculo, mas José é dito, os braços de suas mãos foram fortalecidos. Era potencial real, músculos verdadeiros, tendões reais, nervos reais. Não era simplesmente leve, o poder de mover os dedos muito rapidamente, mas os braços de suas mãos foram fortalecidos. Agora, aquela força que Deus dá a seus Josés é força real. Não é um valor alardeado, uma ficção, uma coisa que os homens falam, um sonho hétero, uma irrealidade insubstancial, mas é uma força real. Eu não gostaria de ter um combate com um dos Josés de Deus. Eu deveria achar seus golpes muito pesados. Eu temo os golpes de um cristão mais do que os de qualquer outro homem, pois eles têm ossos e tendões e golpeia com força. Que os inimigos da igreja esperam uma dura luta se atacarem um herdeiro da vida. Mais poderoso que os gigantes são os homens da raça celestial. Se eles uma vez se despertassem para a batalha, eles poderiam rir da lança e da abergion. Mas eles são uma geração paciente, suportando males sem ressentir-se dele, sofrendo escárnio sem injuriar o escarnecedor. Seu triunfo está por vir quando seus inimigos receberem a vingança devida. Então será visto por um mundo reunido que o pequeno rebanho era homens de alta posição e a escória de todas as coisas eram homens de verdadeira força e dignidade. Mesmo que o mundo não perceba, o favorecido José tem força real, não apenas em suas mãos, mas em seus braços. Poder real. Ó inimigos de Deus, vocês pensam que o povo de Deus é desprezível e impotente, mas saibam que eles têm verdadeira força da onipotência de seu Pai, um poder substancial e divino. A tua própria derreterá, cairá e morrerá, como a neve no topo da montanha baixa, quando o sol brilha sobre ela. Ela se derrete em água. Mas nosso vigor permanecerá como a neve no cume dos Alpes, inalterado por eras. É uma verdadeira força. Então observe que a força de José de Deus é força divina. Seus braços foram fortalecidos por Deus. Porque um dos ministros de Deus prega o evangelho poderosamente? Porque Deus lhe dá assistência. Porque José resiste à tentação? Porque Deus lhe dá ajuda. A força de um cristão é a força divina. Meus irmãos, estou cada vez mais convencido de que o pecador não tem poder em si mesmo, exceto aquele que é dado do alto. Eu sei que se eu estivesse com o pé sobre o umbral dourado da porta do céu, se eu pudesse colocar este polegar no trinco, eu não poderia abrir aquela porta depois de ter ido tão longe em direção ao céu, a menos que eu ainda tivesse poder sobrenatural, me comunicou naquele momento. Se eu tivesse uma pedra para levantar, para trabalhar minha própria salvação, sem a ajuda de Deus para fazer isso, eu estaria perdido, mesmo que fosse tão pouco. Não há nada que possamos fazer sem o poder de Deus. Toda verdadeira força é divina. Como a luz vem do sol, como a chuva do céu, assim a força espiritual vem do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de variação. Mais uma vez, gostaria que você notasse no texto em que maneira abençoadamente familiar Deus dá essa força a José. Diz: os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Assim representa Deus colocando suas mãos nas mãos de José, colocando seus braços nos braços de José. Antigamente, quando todo menino tinha que ser treinado no arco e flecha,
Se seu pai valia tantas libras por ano, você poderia ver o pai colocando as mãos nas mãos do seu filho e puxando o arco para ele, dizendo: "Pronto, meu filho, desta maneira, puxe o arco." Assim, o texto representa Deus colocando sua mão na mão de José e colocando seu braço largo ao longo do braço de seu filho escolhido, para que ele pudesse ser fortalecido. Assim como um pai ensina seus filhos, o Senhor os ensina que eles o temem. Ele coloca os braços sobre eles, assim como Elias colocou sua boca sobre a boca da criança, com sua mão sobre a mão da criança, com seu pé sobre o pé da criança. Assim Deus coloca sua boca na boca de seus filhos, sua mão nas mãos de seu ministro e seu pé na de seu povo. E assim ele nos fortalece. Maravilhosa condescendência. Vocês, estrelas da glória, vocês já testemunharam tais inclinações de amor? Deus Todo-Poderoso, Eterno, Onipotente, se inclina de seu trono e coloca sua mão sobre a mão da criança, estendendo seu braço sobre o braço de José para que ele seja fortalecido. Mas um pensamento e eu fiz. Essa força foi força da aliança, pois é dito: os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Agora, onde quer que você leia sobre o Deus de Jacó na Bíblia, você pode saber que isso diz respeito à aliança de Deus com Jacó. Adoro falar sobre a aliança eterna de Deus. Alguns dos arminianos não podem suportar isso, mas eu amo a salvação da aliança. Uma aliança não é feita com meus pais, não entre mim e Deus, mas entre Cristo e Deus. Cristo fez aliança de pagar um preço e Deus fez aliança de que ele deveria ter o povo. Cristo pagou o preço e ratificou a aliança. E tenho certeza de que Deus cumprirá a sua parte, entregando o casa-vaso eleito de misericórdias nas mãos de Jesus. Mas, amados, todo o poder, toda a graça, todas as bênçãos, todas as misericórdias, todos os confortos, todas as coisas que temos, todos por meio do convênio. Se não houvesse aliança, se pudéssemos rasgar a carta eterna, se o rei do inferno pudesse cortá-la com sua faca, como o rei de Israel fez com um rolo de Baruque, então falharíamos de fato, pois não temos força, exceto aquilo que é prometido na aliança. Misericórdias da aliança, graça da aliança, promessas da aliança, bênçãos da aliança, ajuda da aliança, tudo da aliança. O cristão deve receber se quiser entrar no céu. Agora, cristão, os arqueiros o magoaram muito, atiraram em você e o feriram. Mas seu arco permanece forte e os braços de suas mãos são fortalecidos. Mas você sabe, ó crente, que você é como seu mestre nisso? Esse é o nosso quarto ponto, um paralelo glorioso. Desde então é o pastor, a pedra de Israel. Jesus Cristo foi tratado da mesma forma, o pastor, a pedra de Israel. Passou por provações semelhantes. Ele foi baleado pelos arqueiros. Ele foi ferido, mas seu arco permaneceu em força. Seus braços foram fortalecidos pelo Deus de Jacó, e agora todas as bênçãos repousam sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Não vou deter você por muito tempo, mas tenho algumas coisas para lhe dizer. Primeiro sobre Cristo como pastor e depois sobre Cristo, a pedra. Cristo veio ao mundo como um pastor. Assim que ele apareceu, os escribas e fariseus disseram: fomos os pastores até esta hora. Agora seremos expulsos de nossas honras. Perderemos toda a nossa dignidade e nossa autoridade. Consequentemente, eles sempre atiraram nele. Quanto ao povo, era um rebanho constante. Acredito que muitos deles respeitavam e admiravam a Cristo, embora, sem dúvida, a grande maioria o odiasse. Mas, pois onde quer que fosse, era um pregador popular. A multidão sempre o aglomerava e o cercava, clamando: Hosana!
Eu acho que, se você tivesse subido até o topo daquela colina do Calvário e perguntado a um daqueles homens que clamavam: crucifique-o, crucifique-o, por que você diz isso? Ele é um homem mau? Não, ele teria dito: ele continuou fazendo o bem. Então por que você diz crucifique-o? Porque o rabino Simeão me deu um ciclo para ajudar no clamor. Assim, a multidão foi muito conquistada pelo dinheiro e a influência dos sacerdotes, mas eles ficaram felizes em ouvir Cristo depois de tudo. Eram os pastores que o odiavam, porque ele lhes tirava do comércio, porque expulsava do templo os compradores e vendedores, diminuía sua dignidade e ignorava suas pretensões. Portanto, eles não poderiam suportá-lo. Mas o pastor de Israel subiu cada vez mais alto. Ele reuniu suas ovelhas, carregou os cordeiros em seu seio e agora é reconhecido como um grande pastor de ovelhas, que as reunirá em um rebanho e as conduzirá ao céu. Rowland Hill conta a história curiosa em seus Villages Dialogues sobre um certo senhor Tiplesh, um excelente pregador intelectual que, em um de seus voos de oratória, disse: ó virtude, você é tão bela, se você descesse à terra, todos os homens o amariam. Com mais algumas coisas bonitas, o Sr. Blunt, um pregador honesto que estava na vizinhança, foi convidado para pregar à tarde, e ele complementou as observações do digno cavalheiro dizendo: ó virtude, se você vem à terra em toda a sua pureza e beleza, mas em vez de serem amados e admirados, os arqueiros atiraram duramente em você e o entristeceram. Eles levaram você, virtude, e penduraram seus membros trêmulos em uma cruz. Quando você morreu pendurado lá, eles assobiaram para você, eles zombaram de você, eles desprezaram você. Quando pediste água, deram-te a beber vinagre misturado com fel. Sim, quando morreste, tinhas um túmulo da caridade, e esse túmulo selado pela inimizade e pelo ódio. O pastor de Israel foi desprezado, a virtude encarnada foi odiada e abominada. Portanto, não tenham medo, cristãos. Tenham coragem, pois se seu mestre passou por isso, certamente você deve passar. Para concluir, o texto chama Cristo de Pedra de Israel. Eu ouvi uma história, não sei dizer se é verdade ou não, de alguns dos rabinos judeus. É um conto sobre o texto. A pedra que os construtores recusaram, a mesma se tornou a pedra angular de esquina. Diz-se que, quando o templo de Salomão estava sendo construído, todas as pedras eram trazidas da pedreira, cortadas e moldadas, e havia marcados em todos os blocos os locais onde deveria ser colocada. Entre as pedras havia uma muito curiosa. Parecia não ter forma descritível, parecia imprópria para qualquer parte do edifício. Eles tentaram nesta parede, mas não cabia. Eles tentaram em outra, mas não poderia ser acomodada. Então, irritados e com raiva, eles jogaram fora. O templo levou tantos anos para ser construído que esta pedra ficou coberta de musgo e a grama cresceu ao seu redor. Todos que passavam riam da pedra. Eles disseram que Salomão era sábio e, sem dúvida, todas as outras pedras estavam certas. Mas quanto àquele bloco, eles poderiam mandá-la de volta para a pedreira, pois tinham certeza de que não servia para nada. Ano após ano, e a pobre pedra ainda era desprezada. Os construtores constantemente a recusavam. Chegou o dia agitado em que o templo estava para ser concluído e inaugurado, e a multidão se reuniu para ver a grandiosa visão. Os construtores disseram: onde está a pedra principal? Onde está o pináculo? Eles pouco pensaram onde estava o mármore da coroa, até que alguém disse: talvez aquela pedra que os construtores recusaram seja a pedra angular. Eles então o pegaram e o içaram até o topo da casa, e ao chegar ao cume, acharam-no
bem adaptado ao local. Altas hosanas fizeram o céu ressoar quando a pedra que os construtores recusaram tornou-se assim a pedra angular da esquina. Assim é com Cristo Jesus. Os construtores o rejeitaram. Ele era um plebeu. Ele era de origem pobre. Ele era um homem familiarizado com os pecadores, que andava em pobreza e humildade. Por isso os sábios do mundo o desprezavam. Mas quando Deus reuniu em todas as coisas que estão no céu e na terra, então Cristo será a gloriosa consumação de todas as coisas. Cristo reina no céu, a pedra mais alta, e bem merecemos os elogios. Ele será exaltado, ele será honrado. Seu nome durará tanto quanto o sol, e todas as nações serão abençoadas nele. Sim, todas as gerações o chamarão bem-aventurado.